Vamos lá. Let's go. Sabe quando você entra na cafeteria e reclama que o seu café foi servido frio? Eu vou ter um ADP! Ela vai ter um ataque de pelanca! É, meu amigo, você vai ter que rever o seu conceito. Hoje já existe algumas pessoas que entram na cafeteria para tomar esse café frio. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Formas de preparo de extração do café a frio. Meu nome é Gabriel Guimarães, sou barista da Unique Cafés e vamos lá para mais esse vídeo. Normalmente quando a gente fala de café gelado para um consumidor final, a primeira coisa que vem na cabeça são aqueles shakes com café, drinks à base de café. Não é disso que eu vou falar hoje. Isso, inclusive, eu já fiz um panorama, um sobrevoo sobre essa temática que vocês podem acompanhar no nosso vídeo aí em cima no card. Hoje, na verdade, eu vim falar para vocês de formas de preparo do café a frio, café puro. Hoje as duas mais conhecidas é o Cold Brew ou o Ice Coffee. Uma é uma infusão do café ou em água fria ou temperatura ambiente, até ele desprender todo o sabor, e a outra é você filtrar o café com temperatura e resfriar ele logo em seguida no gelo. Cold Brew, como surgiu? Diz a história que ele nasceu pela necessidade de alguns soldados, durante as guerras, terem o líquido, a bebida café, naquela jornada, e lá eles não tinham fogo, não tinham como esquentar água, nada, e aí eles viram que quando o café ficava imerso numa água, numa temperatura ambiente, ele extraía o extrato, e aí eles começaram a consumir aquilo ali sem ter nenhum tipo de temperatura elevada. É como se fosse um concentrado de café que era carregado de um lado para o outro, para que eles pudessem usar daquele benefício ali, que era a energia da cafeína que está no extrato de café, o Gatorade da guerra. E aí, os japoneses, vendo toda essa movimentação dos soldados holandeses, se apaixonaram por essa forma de preparo de café a frio. Eles já tinham uma certa expertise de chá, também de alguns chás que necessitam a infusão a frio, desenvolveram uma forma própria de preparar o seu cold brew, que é uma forma de preparo que usa gotejamento de água. Uma forma nada prática, leva um período muito longo para a extração total, visualmente chama muita atenção e a gente já encontra esse preparo em algumas cafeterias mundo afora, inclusive no Brasil. Mas foram os franceses, por volta de 1830, que fizeram um dos primeiros cold brews, assim como os que a gente vê hoje. E falando em franceses, vocês lembram lá da cafeteira francesa, que é aquele preparo de infusão? Basicamente isso que é feito num cold brew. Você pega um café triturado um pouco mais grosso, deixa em infusão. Aonde que está a diferença? Temperatura da água, ou temperatura ambiente, ou uma água mais gelada. E o café tem por necessidade ficar um período alongado para que ele possa atingir uma certa extração. Então é indicado de 7 a 12, 48, 60 horas. Isso vai muito de cada receita e cada preparo de cold brew. Cada um tem a sua receita. E falando em espessuras, tipos de moagem diferentes, se você tem alguma dúvida sobre isso ainda, clica no card aqui em cima que você vai entender um pouco mais sobre essas diferenças e como aplicar as moagens nas suas formas de preparo aí. Lembrando que depois desse período que o café ficou em infusão, é necessário a filtragem para que você possa tirar os resíduos sólidos e separar só o líquido que vai ser consumido. E aí, o cold brew foi evoluindo e hoje já existem alguns equipamentos específicos para o preparo de cold brew. Eu tenho um aqui, de origem japonesa, inclusive, que chama Mizudachi. No centro aqui, a gente tem um recipiente com uma telinha bem fininha. E aí você põe o café triturado aqui, de preferência um pouco mais grosso, encaixou ele aqui, joga a água a temperatura ambiente. Esse aqui é a indicação, até para que você possa já ter um cold brew de temperatura mais gelada, você já deixa ele direto na geladeira, por volta de umas 7, 12 horas. Digamos que você fez isso 8 horas da noite, 8 horas da manhã você já pode fazer o consumo. E aí o cold brew também você pode passar ele para um outro recipiente, tipo uma garrafinha, e ele vai se preservar, vamos dizer assim, sem oxidação por um período maior. É só você ter esse cuidado de não deixar ele gerar interferência externa de temperatura. Então aí, mais uma opção para você fazer um cold brew em casa, Mizudachi, da empresa Hario, japonesa.
Tem esse aqui, ó. Parece é um objeto um tanto exótico, né? Diferente, estranho. Esse daqui chama Todd. Também é uma forma de fazer essa infusão a frio. E ele tem uma filtragem bem interessante. É uma espécie de um carpete, sabe? Então ele tem uma extração bem lenta e não deixa resíduo nenhum no copo. Embaixo tem um furinho. A gente tampa com uma rolinha especial do equipamento aqui. Joga o café triturado, água a temperatura ambiente, passa um plástico filme, pode ir na geladeira ou não e deixa ele em infusão. 12 horas, depende da sua receita. Chegou nesse determinado período de infusão, você vai abrir essa rolha e pôr esse equipamento apoiado num recipiente, numa jarra. E aí ele vai fazer uma filtragem bem lenta até filtrar todo o líquido. A vantagem é, elimina todo e qualquer tipo de resíduo sólido que pode sair, interferir no sabor no copo. E aí, essa onda de café gelado começou a se alastrar. E para facilitar a sua vida, e você não ter que ficar 12 horas esperando o café extrair e você ter o seu cold brew preparado, existe uma forma de preparo que é o iced coffee. Como que funciona isso? Você pega o café e extrai ele sobre cubos de gelo. Hoje já tem algumas empresas do mercado de café, de equipamentos para café, que já vem desenvolvendo esses equipamentos aí e você já tem acesso a eles. Ou você pode também fazer a extração a quente, espera diminuir um pouco a temperatura e põe na geladeira. Vale um adendo. O cold brew, ele também é entendido como iced coffee, mas para separar aqui essas duas performances de preparo, eu fiz essa divisão para que vocês possam entender o que é um cold brew, a extração, a infusão, e o que é esse iced coffee, que é a extração com adição de gelo ou com resfriamento usando a geladeira ou um frio. Uma característica do cold brew, ele é uma bebida muito peculiar. Se a gente tomar um cold brew e um café normal, vocês vão falar que é duas bebidas diferentes. Então, é uma coisa que hoje a gente enxerga a possibilidade também de desenvolver drinks usando esse preparo a frio. A durabilidade dele já preparado acaba sendo um benefício. Você consegue, vamos dizer assim, ter um estoque disso já preparado para utilização na cafeteria, para o serviço, enfim. Há pessoas que gostam dele puro, simplesmente com gelo, e outras que já começam a modificar a estrutura da bebida colocando mel, limão, e aí fica a seu critério. Uma bebida diferente, exótica, sem perder as características energéticas do café, vamos dizer assim. Uma observação bem interessante para os cafés especiais é o seguinte: um café quente ele vai ter um sabor, conforme ele esfria ele vai ter outro sabor. Pode ser que o quente te agrade e o frio não, ou vice-versa. Então vamos lá, uma coisa relevante para você, principalmente você atleta que gosta de tomar café por causa da extração da cafeína. O cold brew, ele passa por uma infusão muito alongada em uma água ou gelada ou temperatura ambiente. E tecnicamente, a extração da cafeína, ela é menor do que quando você faz o preparo com água quente. Então o iced coffee, quando a gente prepara o café com água quente e coloca ele no gelo ou põe para resfriar, ele tem uma proporção maior de cafeína em relação ao cold brew. Uma outra coisa que é bem interessante, que fica a dica aí para vocês, principalmente para você que viaja muito por aí e a gente sabe que ainda é difícil de encontrar bons cafés em alguns lugares. Se você fizer ou um iced coffee ou um cold brew numa concentração bem forte, deixar um café bem licoroso, põe isso numa garrafinha e levar isso com você. Imagina você chegar numa padaria, coloca esse extrato de café na xícara e pede só água quente. Então em qualquer lugar que você for, você vai ter condição de estar tomando um café especial com qualidade, sem correr o risco de tomar esses cafés péssimos que a gente encontra por aí. Então vamos dizer que a gente pode inventar um café solúvel especial. A partir de hoje eu decreto paz mundial. Quando você receber o seu café na cafeteria e achar que tá frio, você não vai reclamar e pedir para trocar o seu café. Você vai pedir 2 pedrinhas de gelo. Resolvido o problema. E aí você vai estar tomando um belo de um iced coffee.
Espero que vocês tenham gostado, que tenha clareado aí, esclarecido as dúvidas sobre Cold Brew, sobre Iced Coffee. Foi um sobrevoo rápido e a gente volta com esse assunto lá no futuro, porque isso é uma coisa que veio para ficar. E tem diversas outras formas, viu, gente? Cold Brew sob pressão, que tá saindo igual chopp, tem uma infinidade de preparos desses cafés gelados aí no mercado. Já tem um pessoal engarrafando, outro enlatando, enfim. Então, era só para que vocês pudessem entender esse novo mercado que veio para ficar. E em breve a gente vai estar contando um pouco mais desses cafés para vocês.